noite, meu povo! Como é que vocês estão aí no nosso primeiro ano, na nossa disciplina hoje, né, de projeto de vida de volta para a gente bater papo aqui juntinhos e juntinhas. A gente está conversando, né, dentro desse nosso componente curricular de projeto de vida sobre toda essa nossa história, essa nossa relação com o ambiente escolar, né? Vocês já repararam nisso? E aí, a gente hoje vai começar a falar de uma consequência, né, de nossos estudos, que é qual curso que eu vou escolher, meu Deus? Me conta aí. O eu estudante, que curso fazer? Quais são as projeções? Então, eu quero saber primeiro de vocês que estão aqui comigo, a galera de Monte Alegre, São Pedro do Piauí. Quem mais está aí conosco? Boa noite para quem está nos assistindo aqui pelo nosso chat, pelo YouTube e participando pelo chat, era isso que eu queria dizer. Então, gente, nós estamos aqui conversando sobre essa nossa participação, né, no ambiente escolar, nossas relações no ambiente escolar, os propósitos desse ambiente para nossas vidas, né? E aí a gente conhece um pouco melhor a importância dessa socialização da gente na escola, né? Então eu acho que é um momento principal onde você começa a lidar, né, com outras pessoas que não são seus familiares, você começa ali a conhecer pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que agem diferente de você, e aí a gente vai aprendendo ou tentando, né, ter um pouco de maturidade, empatia, respeito, aceitação, né, das diferenças. Então, o ambiente escolar, ele proporciona, além de tantas outras coisas, isso também, né? Isso foi o nosso bate-papo da aula passada. E na aula de hoje a gente vai afunilar um pouquinho mais, porque a gente estuda a vida inteira, e uma hora a gente precisa tomar algumas decisões, né? Sejam elas, não sei se eu continuo estudando, ou se eu já vou me profissionalizar para ir direto para o mercado de trabalho, ou se eu dou conta de fazer os dois. Lembra da história do trabalhar e estudar que a gente também viu aqui, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas possibilidades, né, das nossas vidas. Então, vem comigo aqui para a gente entender melhorzinho com os nossos slides. Preste atenção. A aula é comigo, professora Amanda, no nosso componente, né, na nossa disciplina de projeto de vida. E aí a gente vai conversar sobre o eu estudante, que é uma temática recorrente aqui nas nossas aulas nas últimas semanas. O eu estudante e que curso que eu vou fazer? Quais são essas projeções, hein? Hoje, dia 19 de setembro de 2022. Vem aqui, olha só, essa aula, gente, com essa temática que eu já falei para vocês, né? Ela tem dois objetivos principais. O primeiro é desenvolver e compreender as escolhas pessoais e suas consequências para o projeto de vida de vocês. E também refletir um pouco sobre a importância da vida escolar enquanto etapa de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. Tá? E aí a gente vai fazendo algumas questões, a gente vai conversando um pouco. Tá certo? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é se já perguntaram para vocês, quando vocês eram crianças, falaram assim, ô fulano, me diz o que é que você vai ser quando você crescer? O que é que tu vai ser quando tu crescer? Eu nunca cresci nem muito, né? Como é que a gente vai dar essa resposta? Eu sempre dou esse exemplo aqui sobre o que a criança vai ser quando crescer, né? Como se só houvesse possibilidades depois de adultos ou depois de maiorzinhos. Não, mas eu tenho certeza que vocês tinham guardados, né, na ponta da língua uma resposta. A pergunta é, isso eu até já perguntei para vocês, mas vou perguntar de novo, de uma outra forma. A resposta que você dava quando você era criança para essa pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Qual a profissão que você vai escolher? Ela é a mesma até hoje? Mudou? Permanece igualzinha? Professora, eu dizia quando era criança que queria ser isso, mas hoje eu quero ser aquilo. Professora, eu dizia que queria ser isso e hoje eu continuo com essa vontade de estudar para ser coisa tal. Então, me respondam aí pelo chat. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês me dizerem se vocês já pensam, já imaginam uma profissão, tá certo? Se sim, vai escrevendo qual é aí no chat para a gente. 2 minutinhos na tela.
Muito bem, gente. Então tá aqui, eu já vi algumas respostas. Eu acho que a Luane, né, disse que ia fazer agronomia, vai ser agrônoma. A Cristiane vai ser veterinária. Cristaine, desculpa. Cristaine, veterinária. Esse polo é onde? Seduc P6. Não aparece para mim a cidade. De onde vocês estão falando, meninas? Hã? Então, olha só, eu dizia quando era criança que eu queria ser médica. Gente do céu, eu mudei tanto. Não tanto, né? Que eu sou bióloga também, professora. E, nossa, mas eu também já faço bastante outras coisas, né? Outras coisas diferentes. E é engraçado, né? Como a gente já tem alguma afinidade na idade de vocês com algumas áreas. E eu acho super interessante as escolhas. Inclusive, adoro os dois cursos. Então, obrigada, meninas, Cristaine e Luane, pela resposta. Só diz depois para mim qual é o polo, de que cidade, tá bom? Que vocês estão falando. Então, olha só, mercado de trabalho e educação. Vamos conhecer um pouco essas transformações no mundo do trabalho, né? Vocês sabem que essas tecnologias, elas chegam e, às vezes, transformam tudo. Então, falando em trabalho e negócios, por exemplo, eu vi algumas transições interessantes acontecerem, que a gente... Opa, Palmeira do Piauí, Escola Martim Pinheiro, obrigada. Boa noite, Palmeira, né? Boa noite, meu povo, na Escola Martim Pinheiro. Então, olha só, quando era criança, a gente esperava chegar o fim de semana para alugar filme na locadora. E essas locadoras, elas tinham fitas, né? Eram fitas e era todo um negócio muito analógico. A gente tinha que rebobinar a fita, assistir o filme, depois tinha que voltar ele todinho pro começo. E devolver 2, 3 dias depois na locadora as 2 fitas que você pegava para assistir o filme, né? Passava horas lá escolhendo, tipo assim, era como se fosse a Netflix, só que fisicamente, né? Você passava o mesmo tempo que você perde ali passando o menu dos filmes, a gente passava escolhendo as fitas, né? Então, por que eu estou falando dessa memória? Porque quando a gente vê essas alterações que acompanham as tecnologias, né, no mercado de trabalho, imagina o que foi que aconteceu com essa turma toda quando surgiu o DVD e, pior, o DVD pirata, que todo mundo comprava, tipo, 5 DVDs por R$ 10 e você ficava em casa com aquele monte de filme, né? Nossa, e o aparelho de DVD que substitui os videocassetes, né? Então, muitas dessas locadoras fecharam as portas, não acompanharam essa mudança. Vez ou outra, a gente vai passando por essas transformações, né? Essas mudanças no mercado de trabalho. E assim como algumas estruturas de negócios, algumas profissões, elas acabam meio que sumindo ali por conta da mecanização, né? Por conta da chegada de novas tecnologias, né? Algumas coisas elas simplesmente ficam obsoletas, elas ficam ultrapassadas. Isso também acontece quando essa tecnologia chega em algumas profissões, né? Alguns ofícios, alguns trabalhos, tá? E aí, gente, imagina daqui para frente o que tem de profissão nova, né? Então, uma coisa que não tinha no passado eram todos esses especialistas, né, em redes sociais. Hoje em dia a gente já vê pessoas que estudam mesmo como que funciona, como é que engaja o algoritmo, não sei o que, tem formação para isso. Então, existem algumas profissões que têm um advento muito grande, né, ultimamente. As profissões que têm relação com a tecnologia de informação, computação, tudo isso, né, que envolve essas tecnologias, manutenção de equipamentos, né, enfim, várias outras que a gente não consegue nem citar aqui. E aí, o mercado de trabalho ele vai se transformando também, né? Nós, por exemplo, antigamente, como é que vocês imaginavam que a gente ia passar essa pandemia, né? Então, a partir dessa tecnologia, a sala de aula ficou aí na sua televisão, no seu celular, não é verdade? Hoje a tecnologia nos permite isso. Claro que tem coisas insubstituíveis, né, eu acho, mas que são alternativas muito importantes, né, que são alternativas que são possíveis por conta das tecnologias. Então, vamos ver o que é que a gente traz aqui. Olha só, presta atenção. Algumas etapas, elas fazem parte dessa carreira profissional da gente, né?
Então, a gente termina lá na aposentadoria. A gente está começando aqui de baixo para cima, né? Para começar de baixo para cima, mas eu já estou dizendo que a gente termina na aposentadoria. Mas a primeira fase, né? É a fase de crescimento, fantasia, exploração. A segunda fase, ó, a educação, principalmente a educação básica, né? Você entra nas escolas, depois nas universidades, nos cursos técnicos, nas instituições de ensino tecnológico, não sei. Você vai estudar para poder ter essa fase 3 aqui, ó, concluída. Ingresso no mundo profissional. Então, depois que você cresce, cria suas expectativas, tem seus sonhos, como as meninas de Palmeira estão dizendo aqui. Uma em ser agrônoma e outra veterinária. Oh, inclusive, vocês podem até trabalhar em parceria, que legal. Já pensaram nisso? Então, olha só. Quando a gente vê isso, esse momento, né, que vocês estão nessa transição aqui, ó. Né, já estão se educando para consolidar esse sonho, essa vontade. Tá? E aí, quando a gente termina os estudos nas universidades, nos cursos de formação, aí a gente ingressa, né, no mundo profissional. Claro que dá para ingressar e ter trabalhos, né, e empregos que não tenham necessariamente relação com uma formação de nível superior. Né? Existem outros, mas que uma sequência importante é essa aqui. Na fase 4, há o treinamento básico, a socialização, né? Você já chegou ali no ambiente de trabalho, então você é treinado. Lembram que na aula passada eu falei dos aprendizes, né? Dos jovens aprendizes que estão nas empresas com as suas primeiras oportunidades de trabalho? E aí, dependendo do desempenho, há uma admissão como membro, né? Como membro daquele local, daquela empresa, daquela instituição. Você está empregado. Tá? Então, aí você se estabiliza no emprego, você vê qual é também, né? Então, existem questões que levam você a gostar, a se sentir bem, a progredir no seu trabalho. Então, você estabiliza e você fica lá e dando o seu melhor e engajado com a situação toda. Mas pode haver esse momento aqui, a crise no meio da carreira, ou a avaliação, né? Olhe, isso aqui, gente, vai acompanhando, na verdade, a nossa maturidade, o nosso autoconhecimento. É muito interessante observar isso aqui, porque eu reconheço que eu já passei por todas essas fases e eu confesso a vocês que hoje eu me reconheço em crise. Crise nem sempre é algo que está ali ruim ou lhe acabando, não. Essa crise é essa avaliação que a gente faz. Afinal, eu já vou aí com quase meus 20 anos de formada, né? Numa área que eu gosto muito, inclusive trabalho desde sempre nessa área. Mas eu me encontro numa semicrise, porque realmente estou avaliando algumas situações na minha carreira, né? Dentro dessa área que eu tenho tantas qualificações. E aí, dessa situação de crise, a gente avalia. E agora? Eu faço o quê? Eu fico aqui e eu vou para onde? Essa crise é interessante que ela acontece em vários momentos das nossas vidas, né? Agora que vocês estão no ensino médio, do primeiro para o segundo ano, mais do segundo para o terceiro, mas no terceiro ano, pode ser que vocês fiquem mesmo mais naquela pilha, naquela expectativa de escolher o curso. Poxa, será que é isso mesmo? Vamos lá tentar esse, qual é que eu quero? Não sei se eu quero. Então, isso também é uma crise, né? Você fica ali naquela situação tentando arrumar uma resolução e acha, né? Autoconhecimento vai ajudar muito a gente nessas situações. Tá certo? Então, vem comigo aqui para a gente dar continuidade. Presta atenção, olha só. Na fase 8, ela é uma fase de avanço, recomeço ou estabilização de novo. Essa parte do recomeço, ela está muito comum, muito mais comum hoje em dia. Então, muitas coisas vocês podem encontrar sobre transição de carreira. Essa transição de carreira quer dizer o quê? Que você vai sair
daquela área que você já conhece, que você já trabalha, e você vai buscar um outro tipo, né, de ofício, um outro tipo de trabalho, uma outra forma de trabalho e mudar, né, começar, recomeçar. Eu tenho um exemplo bem interessante, tem uma mulher que eu sigo no Insta, eu já falei para vocês que eu sou apaixonada por plantas, né? Alô, Domingos Mourão, boa noite. Ribeira do Piauí, São Pedro, olha aí, chegou meu povo, até que enfim, hein? Então, olha só, o que é que eu tava falando, hein, minha gente? Meu Deus, esqueci total. Ah, da Carol Costa. A Carol Costa, ela é uma mulher que já escreveu livros sobre jardinagem. Ela dá muitas dicas, ela faz cursos. Hoje ela está abrindo uma universidade praticamente só sobre plantas, né, ornamentais e técnicas de jardinagem, essas coisas. Eu acho massa, eu sempre tô vendo as postagens dela porque ela tem realmente conteúdos bem legais. E aí, um dia desse eu estava assistindo uma live, ou era algum vídeo dela do YouTube, e ela estava dizendo que ela fez essa transição de carreira. Ela é jornalista, na verdade. Ela tem uma formação de jornalista. E aí, simplesmente, ela estava cansada daquilo, aí ela passou por essa crise, avaliou, né? Será que eu quero seguir nisso aqui mesmo? E aí ela simplesmente saiu do trabalho que ela tinha, né? Que ela já estava bem estabelecida, pegou o dinheiro que ela recebeu desse trabalho, né? E simplesmente investiu todo nesse trabalho que ela faz atualmente com plantas, onde ela é reconhecida nacionalmente, né, no ramo, tem livros publicados, tem uma parceria com pessoas incríveis, com outros profissionais incríveis. A gata está bem de vida, bem de carreira. Então, eu acho, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que as nossas escolhas, elas fazem parte de um contexto. A gente escolhe uma coisa ou outra, não é a escolha pela escolha, mas depender de toda uma situação que nós estamos passando. E muita coisa na nossa vida, com o passar do tempo, ela para de fazer sentido. Simples assim. E onde é que eu quero chegar com essa história toda? Que não é problema nenhum você recomeçar. E seja em qual momento for da sua vida, não é problema nenhum começar do zero. A Carol Costa fez essa transição, ela acreditava que seria muito mais feliz e eu imagino que ela esteja sendo. Né? Ela mudou de carreira. Eu tenho uma outra amiga também que já fez a transição de carreira dela, ela é incrível. Outra, ela na verdade se considera uma green influencer, que é a Magda Maia, e é outra mulher inspiradora que também passou pela transição de carreira. Né? Então, é possível mudar. É possível mudar de área, é possível mudar de trabalho, é possível mudar de tudo, de cabelo. Se você quer cortar seu cabelo diferente, corta, pinta. É assim que a gente faz. Para se sentir bem, para se sentir feliz. A gente tem que ter plenitude, acreditar, minha gente. Por favor, vamos focar no autoconhecimento justamente para você se reconhecer na ocasião e no ambiente que você está bem, que você não está, que você é bem acolhido ou bem acolhida, os que você não é. E aí é aquela história, né? Não te demores onde não há amor, já dizia Frida Kahlo, né? Então, caia fora. Mude se precisar. Aí depois que você, né, imagina que pode mudar, ou que não aguenta mais, ou que não faz mais sentido, ou que realmente não houve motivo algum e mesmo assim você foi desligado, isso aqui são as demissões, né, os desligamentos que podem se dar porque a pessoa não quis mais ou porque realmente não faz mais sentido para aquele estabelecimento, né? E aí também pode acontecer a aposentadoria, que é quando a gente encerra a nossa carreira profissional. E aí você vai ficar em casa com os seus direitos trabalhistas, o direito de receber parte do que você já recebia antes, que você já contribuiu, né, para a sua previdência. E aí você se aposenta. Só digo uma coisa, vai demorar pra caramba, a gente está aqui caminhando, né? Então, a gente vai caminhando, escolhendo, e se no meio do caminho for preciso mudar, a gente muda sem problema algum, tá certo?
Ok, Monte Alegre. Ok, Ribeira do Piauí, São Pedro, Palmeira. Tá tudo certo aí para vocês? Vai me dizendo que é para a gente passar adiante aqui, tá? Então, repare que existem diferenças, né? Dentro desse mundo do trabalho, tá? Então, a gente tem aqui o trabalho e tem o emprego. São diferentes. Você está vendo que dentro do trabalho ali, a gente ainda tem, ó, grifado o projeto de vida, né? O que é que vai ser esse trabalho? É o conjunto de atividades exercidas para, geralmente, alcançar um objetivo e reconhecimento pessoal. Ele pode ser remunerado, você pode receber dinheiro por aquilo ou não. Então, tem muito trabalho que não é remunerado. Por exemplo, nós mulheres, né, historicamente, vivemos num contexto de não receber remuneração, mas que a gente tem trabalhos demais que não são remunerados. Por exemplo, a pessoa que diz assim, eu sou dona de casa. Ser dona de casa é um trabalho não remunerado. Ele poderia e precisava ser remunerado. Eu sou muito a favor que se remunere as donas de casa. Porque, geralmente, né, esse histórico que nós mulheres temos no nosso país e em vários outros lugares é justamente que a gente ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos, né? Para que o nosso cônjuge, como cônjuge não, viu, gente? Essa palavra tá errada, é uma brincadeira. Para que o nosso digníssimo, excelentíssimo esposo ganhasse o mundo trabalhando, né? E trouxesse os proventos para dentro de casa. Como isso mudou, né? Já tem um tempo que isso mudou demais e estamos aqui, nós mulheres, né? Trabalhando fora de casa, no horário que precisamos, que queremos, enfim, a gente já consegue fazer isso, né? Mas o trabalho doméstico, minha gente, ele toma um tempo danado da pessoa, um desgaste físico. Muita gente tem desgaste emocional, porque não dá conta de viver numa casa bagunçada e vive numa casa bagunçada, né? Então, tem gente que tem muito desgaste. E é um trabalho, é uma ocupação, inclusive que deu possibilidade, né? Que sustentou a estrutura do trabalho dos homens. Se os homens tivessem que, historicamente falando, se eles estivessem compartilhando os afazeres domésticos com a gente, né? Não era sobrecarga, não era esse cenário que talvez existisse, né? Que nós mulheres demoramos a acessar alguns direitos, inclusive de trabalhar, mas que até hoje, mesmo com tanta gente, com tanta mulher, né, no mercado de trabalho, a gente ainda tem salários inferiores. Então, tudo isso faz parte de toda uma situação que existe dentro de uma estrutura, né? E essa estrutura, ó, é carregada nas costas das mulheres, tá? Inclusive, essa discussão ela pode se alongar muito se a gente entrar nesse aspecto, mas eu só queria dar um exemplo de trabalho não remunerado. Tá certo, gente? Beleza? E aí a gente tem diferença de trabalho para emprego, como eu já havia falado. O emprego, que é o que tem relação com a renda, com a remuneração, tá? Então, esse emprego, a renda, é a atividade que se realiza com o intuito de se obter renda. É uma forma de conseguir renda, dinheiro. Tem rendas que não são monetárias, né? Tem rendas que você recebe, mas não é dinheiro especificamente. Né? É uma forma de conseguir renda através das atividades desenvolvidas. Observação. É uma atividade na qual a pessoa atua por mera necessidade financeira. Por isso, muitas vezes, não está diretamente relacionado ao projeto de vida. E é massa quando a gente consegue casar os dois, viu? Você trabalha no seu emprego. Parece redundante, né? Mas a gente está mostrando que essas atividades que a gente exerce trabalhando, elas têm um objetivo, né? Geralmente se alcança um objetivo, geralmente tem mais relação com esse reconhecimento pessoal, com essa satisfação pessoal, tá? Então aí a gente vai conhecer agora quem é quem aqui nessa história, tá certo? A gente vê que temos aqui os empregados e os empregadores, tá certo? Quem vai ser empregado? Todo mundo, qualquer pessoa física que presta serviço.
de natureza não eventual, tipo, não é só uma vez aqui e outra acolá, não. É frequentemente, né? Há empregador sob dependência deste mediante salário. É quem recebe o salário, recebe não, troca o seu trabalho por um salário. Então, exemplo, o professor Marciano, nosso outro colega do projeto de vida, né? Ele é um empregado, tá certo? O empregador vai ser a empresa ou a instituição, né? Que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, né? Recebe, chama, assalaria, paga e dirige, diz como é que deve ser o trabalho, né? A prestação pessoal de serviço. Por exemplo, o nosso canal Educação é o nosso empregador. Eu, professora Amanda, professor Marciano, os outros professores que vocês têm, nossos diretores e diretoras de imagem, nossos professores e professoras assistentes, nossas pessoas do seu, sei lá, deixa eu ver, do TI, todo mundo aqui é empregado e o canal seria o nosso empregador, tá certo? Quem é o autônomo? Já ouviram falar desse? Autônomo? Já? É aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria, assumindo os riscos. Por exemplo, profissional liberal, alguns a gente chama de empreendedores, né? Microempresários, né? Então a gente tem esses profissionais que estão aí nessa de autonomia. Pessoas que trabalham nos aplicativos, entregadores, pessoas que trabalham com arte, marcenaria, carpintaria, enfim, profissionais autônomos, tá certo? Não são empregados, mas que desenvolvem seu trabalho por conta própria. E aí a gente vai ver alguns setores, né, dessa economia, porque não existe só um onde você troca o que você sabe fazer por dinheiro. Não existe só isso, existem outros setores. É bem interessante. Então a gente tem aqui segmentos, né? Quem são esses setores da economia? São segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas da sociedade. Tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa, pronto, era isso mesmo, só para ver os conceitos, tá? Então, quem vai ser esse setor primário? Vai estar classificado no setor primário, quem exerce a atividade produtiva envolvida com agricultura, pecuária e extrativismo, que pode ser mineral, animal ou vegetal. Né? Envolve também a exploração de recursos naturais e a produção de matéria-prima, que será absorvida pelo setor secundário. Entenderam? Então, eu quero que vocês me deem 3 exemplos de trabalhos de instituições, de qualquer coisa que esteja no setor primário. Eu quero exemplos. Ok? Exemplos. Me dê os exemplos. 2 minutinhos na tela.
Alô, Ribeira do Piauí, boa noite. Então, eu tinha dito, né, eu expliquei quem era esse setor primário, né, o que era esse setor primário da economia. Nesse setor primário, nós temos aqui como exemplo, né, os trabalhadores, né, quem trabalha na agricultura, na pecuária, né, então todo mundo que tem suas fazendas produtoras, né, de alguma coisa, estão no setor primário. A agricultura familiar, a agricultura de subsistência, geralmente estão nesse setor primário, né? Extrativismo, até aqueles quem faz ali o recolhimento das palhas da carnaúba, por exemplo, que é comum no nosso estado, tá? Então a gente tem esses exemplos como o setor primário da economia. Vamos ver agora quem são esse setor, né? O que é o setor secundário. Ele é composto pelo quê? Atividades voltadas para indústria, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia, né? E aí, o setor terciário, né? Vão ser serviços formais ou informais prestados nas mais diversas áreas e também as atividades comerciais. Todo o restante está aqui. Quem não é indústria, nem produção, nem construção civil, nem geração de energia. Muito menos quem trabalha lá com as atividades de produção, né, relacionadas principalmente com a produção de matéria-prima, né, a exploração de recursos naturais. Todo o restante está aqui. Eu estou aqui enquanto professora, eu estou aqui enquanto bióloga, né? Então, a gente observa que a maior parte das pessoas que talvez nós conheçamos, elas estão aqui no setor terciário, tá? Porém, o mundo em vários aspectos está mudando numa velocidade espantosa, e está mesmo, né? Então, existem transformações super importantes de serem conhecidas nesse mundo do trabalho, tá certo, pessoal? Que transformações vocês acham que já aconteceram? Se vocês já repararam alguma transformação nesse mundo do trabalho, já acompanharam algo nesse sentido? Hein, galera que está aí na nossa escola de Martim Pinheiro, que estão em Palmeira do Piauí, Ribeira do Piauí, Monte Alegre, São Pedro, cadê vocês? Eu acabei de dar o exemplo das locadoras, né, de filmes, que vocês eu acho que nem vão lembrar disso, né? E aí é uma das mudanças que aconteceram, mas existem mudanças, avanços, transformações enormes em todo canto, nos hospitais, nas escolas, né? A gente vê algumas alterações, a gente observa que esse mundo do trabalho ele se transforma, ele absorve novas demandas, novas necessidades de novas profissões, e ele também vai tirando aí o que ficou para trás, o que ficou obsoleto. Então, vem comigo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Então, essas transformações do mundo do trabalho é o que a gente vai conhecer agora. E aí, eu quero que vocês, antes disso, ó, me digam o que é que vocês entendem dessa imagem aqui. O que é que está acontecendo aqui? Tem uma pessoa tomando um chutão aí, uma famosa, como a gente diz no piauiês, uma bicuda, né, Santiago? A gente fala é bicuda. Quem é que tá dando uma bicuda nessa pessoa? Um robô. E o robô aqui tá todo dono do pedaço, né? Tchau, querido. Ninguém precisa de você aqui, não. Aqui quem faz tudo é a inteligência artificial. Aqui quem faz tudo é a mecanização. Aqui quem faz tudo não é você. Casque fora, né? Essas mudanças elas já vêm sendo observadas há um bom tempo, mas elas se escancararam um pouco mais nos últimos anos, né? O primeiro aspecto que a gente observa é a automação do trabalho. A automação do trabalho é você transformar, trocar pessoas por máquinas. Você troca, né, os serviços prestados por algum profissional por máquinas programadas, né, para trabalharem, para prestarem aquele serviço. Olha só como é interessante. Bob, o robô vigilante autônomo da empresa de segurança britânica G4S. Olha aí o Bob, ele é um segurança. Esses olhinhos dele aí, eu até aposto como são câmeras poderosíssimas. E o Bob, por exemplo, ele não vai poder, ele pode até pegar um tiro, mas ele é só um robô.
né? O Bob ele não vai pedir férias, ele não recebe férias, é mais barato. Pode até ser que o robô seja caro, mas se juntar os direitos do trabalhador no final do ano, ele vai se pagando de um jeito muito interessante. Então o robô ele não para almoçar nem para jantar, né? No máximo ali você dá uma carguinha dele, mas às vezes não precisa nem desligar o danado. Pode botar ele funcionando pela energia solar. Ó, se fosse aqui no Piauí, ele não ia descarregar era nunca. Porque aqui não falta, né? Então, olha como é interessante o Bob. Ele é interessante e acaba sendo mais econômico, né? Então, o que é que vai ser essa automação? Vamos ver o que é o conceito. É a substituição de trabalhos manuais desenvolvidos por humanos por sistemas e máquinas que fazem as atividades sozinhas, automaticamente. Por isso que é automação, independente da interação humana, com maior agilidade, qualidade, gerando um aumento na produtividade dos negócios e reduzindo as chances de falhas, né? Então, a participação humana na automação, ela vai estar ali voltada a realizar os comandos e a programação, né? Dessas máquinas. Então, alguma coisa pode influenciar, por exemplo, tem indústrias que antes precisariam de não sei quantas pessoas para passar um lacre num saquinho, numa embalagem. Hoje em dia tem uma máquina que faz 300 sacos por minuto. Tchá, 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 tchá. 300 sacos por minuto, eu acho que é muito. Mas faz uns 50, vamos lá. Coisa que antes precisariam de quantas pessoas para fazer? Né? Então, a automação ela foi se tornando muito frequente, muito forte, né? E ela vem trazendo isso aí. Essa mudança, né? Ela reduz a participação humana. Essas pessoas que ficariam lá para embrulhar, para fechar, lacrar uma embalagem, são, sei lá, 50 pessoas substituídas por uma única máquina que é operada por uma única pessoa. Então, é mais econômico para os empregadores, né? Para quem está fazendo, para quem está produzindo. Então, atenção! Existem máquinas que aprendem com seus próprios erros e estão em constante evolução. São as denominadas machine learnings. Rapaz, eu li um dia desse na internet que não tem assim quando a gente, eu não sei se vocês já repararam, numa comadre que apareceu, chamada Alexa. Eita, a professora aqui daquele jeito, né? Espirrando, o clima tá muito seco, tossindo. Então, vamos lá. Tem problema não, é só se hidratar que vai dando certo. Ó, a gente tem aqui, eu tinha visto, assim, eu estava falando dessa notícia antes da gente finalizar a aula. Uma reportagem falando que, lembra da Alexa? Tem uma assistente também da Google, né? Que a gente chama ela, você pergunta, gente, você bate papo com ela ali e ela vai te respondendo tudo. Se você fala uma coisa assim, você ofende ela, ela diz para você não fazer aquilo. Então, é uma programação complexa, assim, incrível, né? E eu tinha lido uma reportagem dizendo que algumas dessas inteligências artificiais já estavam respondendo coisas. Olha que bizarro, eu fiquei, como assim? A revolta das máquinas é agora? Eu vou participar disso também, nesse Armagedon que estamos passando. Mais uma coisa, que algumas dessas inteligências artificiais, elas já estavam elaborando respostas que fugiam do que já tinha sido programado, como se elas estivessem passando, né, a se autoprogramar de forma a ter cada vez mais compreensão sobre a conversa ali, né, o que está sendo tratado. Gente, eu fiquei tão passada com isso. Eu falei, caramba, olha que interessante, parece coisa de filme. Tem um filme, uma animação, um desenho animado chamado A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Vocês já assistiram? É massa aquele filme. E aí, gente, é justamente isso. A inteligência artificial começa a raciocinar, né? Fica mesmo humanoide ali raciocinando e reivindicando coisas, né? Como se fosse mesmo uma pessoa. Então, é bem interessante. A gente sempre vê isso em filmes, né, de ficção científica. E hoje, não que a Google, ou a Siri, ou a Alexa fosse sair por aí, uma mandando um zap para outra, já pensando em tudo. Não é isso.
mas que há indícios, né, que existe já algo fora da programação que foi aprendido, vamos dizer assim, entre aspas, por essas inteligências, certo? Então, a gente observa, pessoal, que nessas situações a gente vê essa automação hoje já num grau avançadíssimo de programação, né? E vamos ver no que é que dá, né? Já tem essa notícia aí que eu já fiquei passadíssima, vamos ver no que é que isso vai dar. Então, deixa eu mostrar para vocês nosso último slide de hoje, né? Só para a gente fechar com os impactos dessa automação do trabalho, né? Os impactos provocados. Olha só aqui essa linha de produção industrial de carros. Olha o tanto de máquinas trabalhando nisso. Então, eu tenho aqui não sei quantas máquinas em laranja e eu estou vendo 3 carros, né? Coisas que eu não sei nem quantas pessoas seriam necessárias. Basta parar um minuto para perceber que a automação está em nossa rotina há algum tempo. No agendamento de conteúdos, nas linhas de produção programadas ou nos drones controlados à distância que registram a imagem, né? Então, automatizar processos significa produzir o melhor produto com o menor custo, uma produção mais eficiente sem o fator falha humana, né? Então, a gente, nos próximos slides das nossas próximas aulas, vamos observar detalhadamente, né, alguns impactos dessa automação, dessas transformações no mundo do trabalho. Então, a gente encerra esse nosso primeiro momento ao vivo. Quero aqui agradecer a presença e a participação de vocês na nossa aula de hoje. É sempre muito importante quando a gente conversa aqui no nosso projeto de vida. E não esquece que eu fico aqui gravando uma aulinha para vocês assistirem depois, mais à vontade, mas que lá sempre tem atividade para vocês fazerem. E essas atividades vocês passam para os professores e professoras da mediação, como é o nosso combinado. Tenham uma ótima semana, boa noite e até mais!